Você já se perguntou por que, mesmo com tanta informação, tantas dietas e exercícios milagrosos, o seu corpo continua teimando em silenciar sinais profundos? O que há por trás da sensação de peso, do desconforto silencioso, da flacidez que parece habitar um território esquecido, como se uma parte de você tivesse sido desligada sem aviso? E se eu te dissesse que há músculos que não estão apenas fracos, estão mortos, e que esta morte não é natural, mas provocada? O que foi que nos ensinaram a esquecer? Há décadas, fomos levados a crer que fortalecer o corpo era apenas uma questão de suor e repetição. Mas isso é uma meia-verdade. E meias-verdades são mentiras que vestem máscaras de ciência. O que ninguém te contou é que certas áreas do corpo, como os glúteos, podem adormecer por completo. Desconectam-se do centro vital, tornam-se ausentes, e essa ausência ecoa em dores nas costas, fadiga crônica, até mesmo em problemas hormonais sutis que ninguém associa a essa origem. O nome disso? Síndrome dos glúteos mortos. O mais assustador? A maioria das pessoas está vivendo com ela sem sequer saber. Barbara O'Neill sempre disse: quando o corpo fala, é porque a alma já gritou e não foi ouvida. Não é apenas uma questão estética. Estamos falando de integridade estrutural, de força ancestral que deveria emanar do seu núcleo, mas está silenciada pela cadeira em que você passa horas, pelos sapatos que deformam sua postura, pelas crenças que disseram que enrijecer era vaidade. É exatamente aí que mora o erro. Não estamos falando de vaidade, estamos falando de vida, de retorno ao que foi esquecido, de um despertar muscular que ativa algo muito mais profundo do que apenas músculos. Este método não é mais um treino, é um ritual de reativação, um código que estava perdido. E quando você entender o porquê de chamar de método de ressurreição, vai perceber que não se trata apenas de mover os glúteos, mas de reverter silenciosamente todo um processo de degeneração que começou muito antes de você perceber. Mas cuidado, cada segundo deste vídeo carrega uma parte de um segredo enterrado. E quem o abandona no meio jamais descobrirá o que estava escondido logo adiante. Você se lembra da última vez que sentiu o peso do próprio corpo como um fardo estranho? Quando subir uma escada exigiu mais do que força, exigiu vontade. Há dores que não gritam. Há silêncios no corpo que são sussurros antigos de abandono. E entre esses silêncios, um dos mais ignorados é o colapso invisível dos glúteos. Não é fraqueza. É ruptura, é a desconexão entre você e a força que deveria sustentar sua postura, sua caminhada, sua presença. A medicina comum chama de inatividade, mas a verdade é mais incômoda. Trata-se de um luto muscular não vivido, um pedaço de você que parou de responder, e ninguém te avisou. E quando os glúteos morrem, morre também algo no olhar. A firmeza da base se esvai. E com ela, a sensação de pertencimento ao próprio corpo. A coluna começa a ceder em silêncio. Os quadris se retraem. As pernas se tornam prisioneiras de padrões posturais que sabotam o fluxo da vida. Você se senta para descansar, mas no fundo está se desligando. Você se deita para relaxar, mas na verdade está tentando esquecer. Esquecer que o centro do seu corpo já não te reconhece como morada. E nesse esquecimento coletivo, sustentado por cadeiras, telas e rotinas artificiais, vai se formando a cicatriz invisível de uma sociedade que desaprendeu a ativar sua própria base. Bárbara sempre disse: não há órgão isolado, não há músculo solitário, não há dor sem história. E se os glúteos estão adormecidos, a história é mais profunda. Talvez remonte à infância, a primeira vez em que você foi ensinado a ficar quieto, sentar direito, não se mexer tanto. Foram moldando a sua liberdade até transformá-la em rigidez funcional. E agora você procura firmeza com repetições vazias, movimentos desconectados, treinos sem alma.
Mas o que está morto não ressuscita com esforço, ressuscita com reconexão. E é por isso que o método que você está prestes a descobrir não trabalha apenas o músculo. Ele redesenha a comunicação entre mente, corpo e identidade. É estranho pensar que um músculo pode carregar traumas, mas o corpo sente o que a mente reprime. E os glúteos, sendo centro de força, sustentação e impulso, são também depositários de frustrações, repressões e medos. Quando essa área se apaga, não estamos falando apenas de flacidez. Estamos falando de um travamento do instinto, da ausência de energia vital. O método que está por vir não é sobre ativar músculos, é sobre ativar memórias esquecidas. E só quem se permitir mergulhar nesse processo vai entender por que os resultados não são apenas físicos. Eles tocam um lugar que palavras não alcançam, mas que o movimento certo, na frequência certa, pode despertar como um sussurro sagrado. A maioria não sabe, mas ao caminhar com glúteos mortos, caminhamos com a alma enfraquecida e o mundo sente. A maneira como nos sentamos, como cruzamos as pernas, como apoiamos o corpo enquanto esperamos por algo, tudo denuncia esse desligamento. E talvez agora você comece a perceber. A inquietação que sentia não era cansaço, era ausência de raiz. O cansaço vem e vai, a ausência permanece. Mas não precisa mais permanecer, porque aquilo que foi esquecido pode ser relembrado. E o que foi adormecido pode ser reativado, se houver coragem de atravessar o caminho de volta ao centro. Você ainda acredita que glúteos firmes são apenas questão de estética? Ou já começou a perceber que eles guardam algo muito mais ancestral? Pense no poder que existe em impulsionar o corpo para a frente, em correr, saltar, resistir. Esses movimentos não são apenas físicos, são expressões de liberdade. Mas o que acontece quando o corpo não responde mais ao comando de avançar? Quando, mesmo sem dor visível, você sente como se algo estivesse emperrado dentro de você. Essa é a prisão invisível que muitos carregam e poucos conseguem nomear. Mas o corpo sabe, e o corpo sempre denuncia, mesmo que em silêncio. Não é coincidência que tantas pessoas desistam de treinar a parte inferior do corpo. Há uma resistência não verbalizada, como se instintivamente soubessem que ali, naquela região, mora algo denso, algo que exige mais do que força, exige entrega. Os exercícios convencionais não tocam essa camada, porque ela não responde a repetições, responde à intenção. A ativação verdadeira só acontece quando o corpo é tocado por dentro, quando você para de empurrar e começa a escutar. Porque existe um código oculto nos movimentos, uma frequência que só é acessada quando você devolve presença àquilo que foi exilado. E se você sente que já tentou de tudo e nada mudou, talvez o problema não esteja no treino, mas na ausência de consciência. Glúteos mortos não vivem de repetições, vivem de reconexão. E essa reconexão é quase ritualística. Começa com a respiração. Passa pela postura, toca o sistema nervoso e então algo acontece. O corpo começa a responder. Os pés se firmam diferente no chão. O quadril ganha voz. A dor desaparece sem que você saiba como. É como acordar dentro do próprio corpo depois de anos dormindo em posição fetal, pedindo por um despertar. Esse método que Bárbara inspirou não nasceu de laboratório, nasceu da escuta. Escuta do corpo, da natureza, dos ciclos femininos e da sabedoria que habita cada célula. Por isso ele não será explicado, será sentido. E quem tentar racionalizar vai perder o ponto. Porque esse não é um caminho para a mente, é um retorno à origem. Um reencontro com a força que sempre esteve lá, silenciada, comprimida, esquecida, mas nunca extinta. E agora, tudo o que precisa acontecer é uma decisão, continuar se afastando de si mesmo ou aceitar o chamado para o despertar da base. Tudo começa com um único movimento,
mas não qualquer movimento. O movimento certo, no momento exato, com a intenção correta. E é isso que está prestes a ser revelado. Mas não para todos, apenas para quem tiver coragem de seguir até o fim. E se a morte dos seus glúteos nunca foi uma fraqueza, mas uma mensagem? E se o seu corpo, silenciosamente, só estivesse tentando mostrar que algo mais profundo havia se desligado? Não apenas músculos, mas o seu instinto, sua capacidade de sustentar o que você é? Agora você sabe, glúteos mortos não são apenas tecidos inativos, são raízes cortadas. Mas o que muitos não sabem, e poucos falam, é que essa paralisia tem um segredo. Um segredo que não está no esforço, mas na forma como você se relaciona com o próprio movimento. 3 combinações esquecidas revelam o caminho de volta: pressão sem ativação, alongamento sem conexão e carga sem respiração. Essa tríade, repetida ao longo dos anos, adormece, mata os glúteos de dentro para fora. Durante toda a vida fomos ensinados a empurrar, contrair, tensionar, mas sem escuta, sem presença, sem intenção. E nesse vazio entre a ação e o sentir, a conexão foi sendo rompida. Pressionar os glúteos, sem ativá-los com consciência, os transforma em rochas ocas, duros por fora, desligados por dentro. Alongar sem conexão é puxar músculos sem devolver energia. E colocar peso sem respirar é sufocar a musculatura, bloquear o fluxo vital. É por isso que tantas pessoas treinam e continuam flácidas, instáveis, frágeis, porque fortalecer não é fazer mais, é fazer com sentido. O método de reversão começa quando você rompe esse ciclo e reaprende a presença no movimento. O quase invisível acontece. Os glúteos voltam a responder. Não como músculos isolados, mas como pilares vivos da sua estrutura física e emocional. É nesse momento que você percebe que a firmeza verdadeira não tem a ver com aparência, tem a ver com raiz. Você deixa de buscar força e começa a habitar a sua força. E aí, tudo muda. Sua postura, sua energia, sua forma de andar pelo mundo. A morte vira renascimento, a dormência vira impulso. O corpo volta a ser território sagrado. Isso não é só um método, é um ritual de reconexão, um mapa simbólico de retorno à base, um convite para parar de lutar contra o próprio corpo e começar a ouvi-lo. Porque no fim, tudo o que os seus glúteos pediam era presença. E ao entregar isso, você não só os firma, como firma algo muito maior, a sua decisão de não mais viver desconectado, a sua decisão de acordar. Deixe essa semente crescer. Curta este vídeo como quem reconhece um reencontro, comente como quem atravessou um portal e inscreva-se como quem entendeu que, para transformar o corpo, é preciso primeiro tocar a alma, porque glúteos firmes não são um fim, são o começo de quem você estava destinado a ser.